Olá pessoal, eu vou apresentar a vocês o Banco de Micro-Organismos Haidari-Kutner, que é um laboratório do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O BEMAC abriga uma coleção ex situ de microalgas marinhas. Esse termo ex situ significa que as microalgas estão vivas, porém fora do seu habitat natural. Essa é uma estratégia que permite a preservação do patrimônio genético e da biodiversidade e viabiliza a pesquisa com esses organismos em diversas áreas, como oceanografia, biologia, fisiologia, ecologia, biotecnologia, dentre outras. Atualmente, o BEMAC conta com 235 cepas de microalgas marinhas e uma dezena de cepas de microalgas de águas continentais. Essa é a maior coleção do gênero no país e isso só foi possível graças à dedicação e ao trabalho de muitos pesquisadores. O Dr. Clóvis Teixeira foi quem deu início à coleção nos anos 1970. Ele também foi pioneiro na pesquisa com fitoplâncton marinho no Brasil. Uma de suas alunas foi a doutora Elizabeth Haidar, que se especializou na área de cultivo de microalgas e, ao longo de sua vida profissional, expandiu a coleção, sendo responsável também pela formação de muitos pesquisadores na área de cultivos de microalgas. A coleção recebeu em 2013 o nome de Banco de Micro-Organismos Haidari-Kutner, em homenagem à professora Elizabeth Haidar e também à doutora Miriam Kutner, que foi professora do IO-USP e pesquisadora na área de taxonomia do fitoplâncton marinho. Haidar e Kutner eram também boas amigas e essa amizade se perpetuou com o nome dado à coleção, nessa merecida homenagem a ambas. O BEMAC conta com 2 salas climatizadas que têm controle de luz, fotoperíodo e temperatura. Nessa imagem, nós vemos em primeiro plano a sala destinada aos experimentos e ao fundo nós vemos a sala onde é o cepário, onde a coleção propriamente dita é mantida. O cepário tem acesso controlado e restrito justamente para preservar a coleção. Nessa imagem, então, nós temos o cepário. Esta sou eu, Flávia Saldanha Corrêa, atual curadora da coleção. Sou bióloga com mestrado e doutorado realizados no Instituto Oceanográfico na área de ecologia do fitoplâncton marinho. Tive o privilégio de ser aluna dos professores Clóvis, Beth e Miriam e me empenho para honrar, dar continuidade e expandir o trabalho desses professores e de tantos outros docentes, alunos e funcionários que se dedicaram para manter e expandir essa coleção. Vocês devem ter notado que os frasquinhos da coleção têm cores diferentes. Dentro de cada um destes frascos existem de milhões a bilhões de células de uma mesma espécie de microalga. Esses cultivos se originaram de uma única célula que foi retirada do seu ambiente, isolada e colocada em meio de cultura e, por meio de divisão celular, deu origem a um clone que originou as cepas. Temos cultivos que foram isolados há mais de 40 anos e ainda se encontram em estado fisiológico adequado. Mas afinal, o que são as microalgas? O termo microalga não tem valor taxonômico porque ele reúne organismos de vários grupos filogenéticos, mas em termos ecológicos ele faz sentido, porque ele reúne organismos unicelulares, microscópicos em sua imensa maioria, que realizam fotossíntese. Nesse slide eu mostro para vocês alguns exemplos das diatomáceas, que são um grupo muito abundante e particular do fitoplâncton, que são organismos que têm uma carapaça com revestimento de sílica, que dá a cor dourada para os cultivos. Por isso, então, elas eram chamadas de algas douradas. Nesse outro slide, nós vemos alguns outros representantes importantes do fitoplâncton marinho. Aqui do lado direito nós temos vários indivíduos que pertencem ao grupo dos dinoflagelados, que é um grupo bastante importante porque muitos produzem toxinas que causam as famosas marés vermelhas e outros apresentam bioluminescência, como é o caso aqui da Noctiluca e da Pyrocistes, mostradas aqui na parte de baixo do slide. E aqui do lado esquerdo nós temos exemplos de outros tipos de organismos flagelados, que não são dinoflagelados,
que é interessante aqui por essas fotos, que é possível visualizar os flagelos desses organismos. E aqui na parte de baixo, nós temos uma foto de um cultivo de Hematococcus pluviatilis, que é uma alga de água doce, mas ela é bastante importante porque dela se extrai a astaxantina, que é um pigmento que tem uma ação oxidante muito intensa e tem um valor de mercado bastante alto. Então, de acordo com a composição de pigmentos fotossintetizantes que as células têm e com as suas características morfológicas, nós podemos ter essa variedade de cores aqui nos diferentes cultivos. Então, por que cultivar microalgas? Porque os cultivos de microalgas permitem estudos do ciclo de vida, da morfologia e auxiliam na identificação de algumas algas, permitem estudos de fisiologia, metabolismo, ecologia e relações tróficas, permitem o entendimento e a otimização da aplicação desses organismos para a biorremediação ambiental. Eles podem ser utilizados em testes de toxicidade e avaliação de qualidade da água e tem uma ampla utilização comercial tanto da biomassa como também para a extração de bioativos para a produção de diversos compostos, como nós vamos ver no slide seguinte. Os cultivos de microalgas permitem que uma grande quantidade de biomassa algácea seja produzida e essa biomassa pode ser utilizada na forma bruta ou ela pode sofrer processos de extração para se retirar um determinado bioativo de interesse e essa biomassa bruta ou esses bioativos têm aplicações comerciais biotecnológicas das mais variadas, como vocês podem ver aqui nessa relação apresentada nesse slide. Por conta dessa grande variedade de aplicações comerciais e de pesquisa que as microalgas permitem, o BEMAC tem colaborado com várias universidades e também com empresas e projetos PIP e FAPESP nos últimos anos, e aqui eu reuni o logo de algumas dessas entidades com as quais nós temos colaborado. Então, como objetivos principais, nós temos a preservação dos recursos biológicos relativos ao fitoplâncton marinho coletado de águas brasileiras, o apoio ao ensino e pesquisa nas áreas de oceanografia, taxonomia, biodiversidade, ecologia, fisiologia, ecotoxicologia e biotecnologia de microalgas marinhas, e formação de recursos humanos para atuar na área de ecologia do fitoplâncton e cultivos de microalgas. Dentre os serviços que nós do BEMAC oferecemos, está o fornecimento de inóculos das cepas em bom estado fisiológico, fornecimento de meio de cultivo ou de soluções estoque. Nós servimos também como depositório de cepas de microalgas marinhas e de água doce isoladas em águas brasileiras. Disponibilizamos a sala climatizada para experimentos e também equipamentos mediante agendamento. Fornecemos material didático para escolas, desde o nível fundamental até ensino superior, e também fornecemos treinamento e capacitação de pessoal para trabalhar com cultivos de microalgas. Todas as cepas que nós temos no acervo possuem uma cópia, um backup, que é mantido em câmaras incubadoras com temperatura, iluminação e fotoperíodo controlados. Esses cultivos são mantidos em tubos de cultivo e ficam numa sala diferente de onde está a coleção principal, por motivos de segurança. Na antessala das salas climatizadas, nós temos uma câmara de fluxo laminar, onde é feita toda a manipulação dos cultivos para evitar contaminação. Nós dispomos também de microscópios, autoclaves, que são utilizadas para esterilizar todo o material que nós trabalhamos com as cepas. E outros equipamentos que auxiliam na manipulação de cultivos, especialmente quando são de grande volume, como por exemplo esse da primeira imagem aqui, que é um filtrador tangencial. Aqui na segunda imagem é uma centrífuga refrigerada que permite centrifugar 4 litros de cultivo simultaneamente. Nós temos também um banho de ultrassom que permite a ruptura das células para extrair os componentes celulares, de modo que a gente possa processar a biomassa e fazer os estudos, E aqui na última foto desse slide,
nós temos um equipamento chamado liofilizador, que permite retirar toda a umidade da biomassa, e aí nós então ficamos com um pó de algas, o que é muito interessante porque dessa maneira as características bioquímicas da biomassa são preservadas, e isso permite que a gente possa fazer estudo com um pouco mais de tempo. Com relação à formação de recursos humanos, nós temos uma atividade bastante intensa. Alguns anos atrás, nós promovemos um curso de isolamento de microalgas, que teve a parte prática realizada na base sul do Instituto Oceanográfico em Cananéia. Desse curso participaram vários alunos de pós-graduação e de graduação do próprio Instituto, mas também alunos de outras unidades da USP e também de outras universidades, inclusive universidades de fora do estado de São Paulo. Nós também tivemos um convênio com a Universidade Federal do ABC, com o programa de pós-graduação em Engenharia de Energia, e por meio desse programa foi possível a formação de vários alunos daquela universidade, alguns em nível de iniciação científica, mas outros em nível de mestrado e até doutorado, que foi também bastante interessante. Realizamos bastante trabalhos interessantes. E aqui nessa foto do meio abaixo, a equipe que trabalhou por um tempo como estagiário e alunos de pós-graduação no nosso laboratório. E aqui, para finalizar, então, eu mostro a imagem de alguns experimentos que nós realizamos recentemente no nosso laboratório, como, por exemplo, esses aqui, que foram destinados à prospecção para a produção de biodiesel e etanol a partir de microalgas. Esses experimentos foram objeto da monografia de graduação de um aluno do Instituto Oceanográfico, que estudou como que a variação da composição das microalgas oferecidas na dieta de ostras influenciou no ganho de peso e na qualidade nutricional dessas ostras na fase final de cultivo. E aqui, finalmente, alguns exemplos de bioensaios que nós realizamos para detectar a toxicidade de metais e algumas substâncias, aqui do lado esquerdo, e do lado direito uma imagem de experimentos que nós fizemos com zooxantelas, que são microalgas que são simbiontes de corais, para ver o efeito da variação de temperatura sobre a viabilidade celular desses organismos. Então, nós realizamos uma variedade muito grande de atividades com as microalgas no laboratório, e é um laboratório que é do departamento, né, mas na verdade ele é utilizado por pessoas de todos do Instituto, dos dois departamentos do Instituto, e por alunos de várias unidades da USP, como o Instituto de Química, o Instituto de Ciências Biomédicas, o Instituto de Biociências, e também é possível dele ser utilizado por pessoas de outras universidades, né, como já aconteceu com os alunos da Universidade Federal do ABC, além dos serviços de envio de cepas que nós fazemos para todo o Brasil. Então, existe possibilidade de estágio no laboratório, especialmente para os alunos da graduação do próprio Instituto. Eventualmente, nós podemos conseguir bolsa através de programas da própria Universidade de São Paulo para subsidiar o trabalho desses estagiários no nosso laboratório. E depois que acabar a pandemia, vai ser um prazer recebê-los para uma visita no nosso banco de micro-organismos Haidar e Kuttner. Muito obrigada pela atenção, até mais.